Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos fazer uma live extra hoje. Deixa eu salvar aqui o tema. Vamos lá. O tema hoje vai ser WhatsApp Detox. E aí, será que esse tema é bom? Deus abençoe. Vamos chegando, pessoal. Vou dar um tempinho, como hoje não teve comunicação pelo grupo, vou dar um tempinho para vocês entrarem. Deixa eu ligar aqui no YouTube também. Amém, gente? Vocês estão me ouvindo bem aí no Instagram? Como é que tá minha voz? Estava usando esse aparelho ainda há pouco. O pessoal estava dizendo que a voz estava ruim. Como é que tá minha voz? Digam aí, por favor. Tá dando para me ouvir direitinho? Pessoal que tá também no YouTube aí, diz como é que tá a minha voz. Aleluia. Shalom, gente. E aí, como é que foi esse dia sem WhatsApp? O que parou de funcionar na tua vida hoje sem WhatsApp? Comentem aí. O que parou de funcionar na tua vida sem WhatsApp? Sem Facebook e sem Instagram. Mas bota a verdade. Glória a Deus. Vamos chegando. O povo tá sedento, hein? Tô vendo o povo chegando com força aí. Aproveita que vai chegando, já vai dando um aviãozinho aí, convidando outras pessoas. Olha que legal, Rogério. Rogério, vamos entrar um pouquinho comigo? Você nunca entrou, né? Tudo tem só a primeira vez. Como é que tá teu tempo aí? Querido pastor Rogério Hipólito, bater esse papo comigo aqui. Pastor Rogério, que tem uma palavra boa na área de finanças, também na área de libertação. É um empreendedor, um homem de negócios. Partiu. Então chegou a hora, hein? Tô chamando. Vai se ajeitando aí que eu já tô dando aqui. Entrar ao vivo com o Rogério. Convidado surpresa, gente. E aí, meu amigo? Shalom, shalom, apóstolo. Chegou nosso tempo, hein? Caramba. Pois é. E aí, como é que você tá? Bacana, hein? Estamos aqui na guerra, né? Pô, na guerra diária, já tô... na guerra do meio, Já era na para guerra ter do te convidado há trono. muito tempo, né? Poxa, é Você tá uma honra, né, meu irmão? Você tá no Distrito Federal? Tô no DF. Tô em casa Tá em agora. casa, né? Uhum, em casa. Amém. E Garrido, tá por aí? Olha, tem umas 2 semanas que eu não vejo ele. Umas 2 semanas. A gente Garrido tá desencontra viajando muito. muito, né? É, a gente desencontra muito. Amém. O apóstolo Jefferson Neto está aí também. O apóstolo Jefferson Neto estava com a agenda marcada para fazer live comigo agora, nesse momento. Deixa eu botar o apóstolo Jefferson na live também. E a gente vai fazer um papo de 3 aqui. Apóstolo Ótimo. Jefferson. Eu E aí o vi, Espírito Santo vai se mover. Vou até tirar o tema, vou deixar o Espírito Santo governar essa live aqui agora. Ele falou ontem com a minha esposa, o Joseí, foi o aniversário dela, e ontem eu vi eles conversando. Mas a gente não conversou, não. Amém. Correria. Deixa eu ver se o apóstolo Jefferson vai entrar também. Uhum.
Seria bom se ele entrasse. Mandando um convite para ele aqui. E aí nós vamos... Opa! Não, não vi não. Meu querido. E aí, rapaz? Você ficou sem internet aí, sem WhatsApp aí também? Rapaz, o dia todo. E foi nacional. Ficamos sem WhatsApp, sem o Instagram, sem Facebook. Nacional não, foi mundial. Ah, foi mundial? Foi mundial, aqui também ficamos. Mundial. Oh, eu não sabia. Eu achei que era só aqui nos Estados Unidos. Não. Se foi ruim aí, é pior aqui. É. Ainda bem que voltou, porque já estava começando a dar uma tremedeira nesse lado do braço aqui, ó. Então, rapaz, e aqui, para piorar, as torres de celulares, elas deram uma pane. Sim. Então, a gente só conseguia ligar, mais nada. Mensagem, não mandava nada. E aí eu não estava conseguindo mandar mensagem para você, né? Aí eu não sei se alguém entrou em contato aí, meu nome. Não, eu descansei meu espírito, eu deixei fluir. Agora que voltou, eu falei, eu vou entrar e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ok. Deixa eu te apresentar, esse que está aí do lado é o Rogério Hipólito. Rogério Hipólito é pastor, é amigo de longa data, um homem de Deus, né? Ele é discípulo do apóstolo José Garrido, que já fez muita live conosco aqui. Conheço. Parceiro. E tem um entendimento de libertação tremendo, tem um entendimento de finanças, muitas outras coisas. E pastor Rogério, esse é o apóstolo Jefferson Neto, dos Estados Unidos, um homem de avivamento, um homem de missões, um homem de intimidade com Deus. Né? E eu estou aqui para ser plataforma na vida de vocês aí, para que vocês possam deixar o Espírito Santo falar alguma coisa para esse povo que está sedento aí. Apóstolo Jefferson, dá uma palavra para nós aí. Depois o Rogério fala um pouquinho também. Primeiramente, um prazer, pastor Rogério, Deus te abençoe. Obrigado. Bom conhecê-lo, né? Através aí do Ricardo. O Ricardo tem sido esse tipo de ponte, né? De conexão aí, conectado muita gente. E o reino de Deus é isso, né? O reino de Deus, ele se expande através de conexões divinas, né? E o Mike Murdock é que costuma dizer, né? Você está a uma conexão de distância do seu próximo grande feito, né? Eita. Então Deus levanta alguém, coloca na vida da gente, às vezes algo parece tão trivial, tão comum, e dali começam coisas a acontecerem, né? Então, me coloco à disposição para ser um instrumento na sua vida, peço que o irmão seja um instrumento na minha, sejamos os dois instrumentos na vida do Ricardo. Amém. E assim sucessivamente nós vamos aí gotejando um na vida do outro, né? Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. O senhor também, é uma honra. O apóstolo Ricardo, conheci ele em 1997. E aí eu conheci através do site Atos 2. 1997. Ixi, eu nem nascido era, rapaz. Nessa época, a minha audiência vinha de um outro canal, era de um site que nós tínhamos, que tinha 3 milhões de visualizações por mês. Atos 2. E o Rogério conheceu esse site. Amém. Até hoje eu tenho materiais desse site. Aqui foi o meu primeiro contato assim, a respeito de guerra espiritual, de libertação. Então, eu ia lendo aquilo e ia me auto-ministrando. Eu ia fazendo a minha auto-libertação. Eu ia recebendo entendimento daquilo que era errado em minha vida, na questão de pecado. Era novo convertido e caí, assim, mergulhei, né? Não é que eu caí, eu mergulhei de tantos problemas que eu tinha na saga de buscar soluções. Eu entendi que eu precisava de libertação. E quando eu coloquei, foi o site que apareceu, Atos 2, quando eu abri ali, tinha milhares e milhares de estudos. Tudo para baixar. E eu baixava e imprimia.
baixava, botava no CD, não era nem pendrive, era CD, ia para Lan House, baixava, e dali por diante eu ia... O pastor Rogério, ele é prova de que eu não nasci ontem, o apóstolo Jefferson. Eu fico constrangido quando eles falam essas coisas, rapaz. É igual a apóstola Josiene da EFICOL, a mulher prega muito de libertação. Você não é tão novinho quanto eu pensava, né? Não, e eles falam que começaram o ministério lendo as apostilas que eu botava, os esboços que eu botava, e hoje eu fico constrangido vendo esse povo pregando, porque eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Muito. Eu tenho pilhas e pilhas de materiais impressos, com data, do apóstolo. Isso é relíquia, que tem que trazer para a base aqui, para botar na parede aqui, fazer um museu. Uau! Pois é. Impressionante. E aí eu, na medida que a tecnologia foi avançando, aí foi a forma da gente se conectar, e quando eu vi, nós tínhamos uma conexão, mesmo distante, e teve um momento que ele falou que ia fazer uma conexão aérea aqui em Brasília, e eu corri para encontrar com ele no shopping, e ali era um negócio... Sim, a gente se encontrou. Era um encontro... Foi uma conexão minha em Brasília, eu estava indo para Cuiabá, eu acho. Uau! Então era assim, foi assim foi um encontro... Foi o nosso primeiro encontro. Foi um encontro da ovelha e o discípulo, do filho e do pai, assim, dentro do ambiente do chamado. Assim, muito abastecido, e a gente conversou ali no restaurante, ele estava com outro filho ministerial, e dali por diante a gente foi estreitando ainda mais, e ele abriu um canal, abriu uma porta dentro do site para que eu pudesse também compartilhar de algumas aprendizagens. Depois fui colocado num grupo de WhatsApp também, que me gerou mais contatos, viajei vários lugares do Brasil por conta desse grupo do WhatsApp. Então, foi muito bacana. Foi muito Amém. bacana. Muito bom mesmo. Eu vejo uma relevância, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, tem bastante gente chegando aí agora. Eu vejo uma relevância nesse testemunho do pastor Rogério Hipólito, porque às vezes vocês pensam assim, é só uma live. Mas não é só uma live. Tem muita gente que está assistindo a live aí comigo agora que já esteve na minha casa, depois da live. Começa na live, vira um discípulo, uma amizade, vira um discípulo, vira um aluno, vira um amigo, vem à minha casa, eu vou na igreja das pessoas. Agora mesmo, ó, eu estou indo quarta-feira, vou fazer um bate-volta lá para o sul do Brasil, lá para Santa Maria, para pregar uma noite na escola de profetas do Vinícius Iracet, na casa de profetas que ele está fazendo, e volto para cá no dia seguinte. Então eu vou viajar quase 10 horas para pregar uma noite e voltar. Mas por quê? Por conta de uma live dessa. Então, você que está assistindo aí, você tem que saber que hoje você está assistindo. Amanhã você pode estar aqui na live. Quem sabe poderemos estar juntos no restaurante. Hoje a internet, ela aproxima de verdade, ela cria essa conexão que vira real. Eu tenho certeza, eu já me vi 1000 vezes aí nos Estados Unidos, do lado do apóstolo Jefferson, ele vindo aqui também no Brasil, do meu lado, porque é só uma questão de tempo e de Deus falar, é a hora, não é isso, apóstolo? Olha, não tem dúvida. É o que eu acabei de dizer, né? O seu grande feito está a uma conexão de distância, né? É assim que Deus faz, né? Tudo que aconteceu na minha vida, né? Hoje a gente, talvez a live hoje tome outro rumo, não tem nenhum problema com isso, mas eu tenho, o meu ministério nasceu debaixo de um grande mover sobrenatural, né? Desde que eu comecei a me integrar no ministério, vamos colocar assim, eu fui pastoreado por um homem de Deus que já está com o Senhor, pastor Vilmar de Jesus, e ele era um homem, ele era um intelectual
voltado para o sobrenatural, o que é muito raro, né? Muito raro. Você ter uma pessoa intelectualizada, muito inteligente, muito estudado, com excelente formação, e ainda assim sensível ao espírito, voltado para o sobrenatural, um homem que tinha uma vida de oração muito intensa. Eu cresci nos montes, né? Eu cresci nos montes de oração, virando noite orando, né? E assim eu conheci a minha esposa, assim eu despertei para o chamado. O nosso grupo de jovens desenvolveu-se dessa forma. Então, eu comecei um ministério muito íntimo do sobrenatural. E no Brasil, aconteceu... eu fui pastorear numa cidade chamada Colatina, no Espírito Santo, uma cidade de muita feitiçaria, né? Uma cidade intensa no campo da feitiçaria. E o Senhor, ele jamais te abandona ou te deixa num chamado, num posto onde ele te posiciona, né? Quando ele te posiciona num certo posto, ele se responsabiliza por você. E ele me levou para esta cidade, pastorear uma igreja. É uma igreja histórica, muito antiga, mas que nessa época estava bem derrubada. Tinha passado por uma série de problemas, de escândalos nos ministérios anteriores, e a igreja tinha quase que acabado. Um templo que cabia umas 800 pessoas, tinha 40. Entendeu? E numa cidade altamente espiritista, né? Voltada para macumbaria, feitiçaria, muita corrupção e coisas dessa natureza. Então, o que acontece? Eu cheguei nessa cidade e logo no início eu tive uma experiência com Deus. Eu subia no monte para orar, um monte que ficava próximo do bairro onde está a igreja até hoje. Eu subia nesse monte todos os dias à tardinha, por volta de 6 da tarde, mais ou menos. E ali eu ficava em oração, 1, 2 horas, 3 horas, dependendo do dia. E num desses dias eu subi nesse lugar para orar, eu conseguia ver o bairro, conseguia ver inclusive o telhado da igreja. E eu estava nesse lugar em oração, de repente o Senhor abriu os meus olhos. E eu comecei a ver milhares e milhares de seres alados. Eu olhava ao longe, eu tinha a impressão que eram morcegos. E aí eu olhei aquilo assim, foi uma visão com os olhos abertos. O Senhor abriu a minha visão natural, né? E eu vi aquilo. E foi tão natural que eu olhei e falei assim, fiquei olhando assim, tentando entender, pensei, eu não sabia que tinha morcegos nessa região. Eu tenho alguma caverna por aqui, eu fiquei olhando sem entender muito bem o que eu estava vendo. E milhares de morcegos voando no bairro da igreja. Aí quando eu estou olhando assim, pensando, morcegos? Aí eu ouvi o Espírito Santo falar, não são morcegos. Observe. Aí quando ele falou, observe, aquilo veio um zoom assim, se aproximou de mim, eu vi que eram espíritos malignos, eram demônios, sobrevoando o bairro da cidade, mas eram milhares e milhares, eram tantos que eles trombavam um outro. Entendeu? E eles tinham formas diversas, de rosto de caveiras, rosto de animais, corpos deformados. Foi uma cena horrível de se ver. E aí eu olhei tudo aquilo, milhares e milhares, e o Senhor falou comigo assim, é por isso que essa cidade está opressa. E eu trouxe você aqui, assim como outros, né, porque tinha mais pastores na cidade, eu plantei você e outros aqui para mudar esse cenário. Aí eu pensei comigo assim, mudar esse cenário, o senhor vai precisar aqui do Billy Graham e ainda reforço, né? Eu pensando comigo, né? Porque mudar uma situação dessa aqui, eu falei, meu Deus do céu, me deu um pavor, me veio um pânico. Fui tomado de um pânico, uma coisa assim, impressionante, que eu não consigo nem descrever hoje aqui. E o Espírito Santo falou comigo assim, não temas, eu sou contigo. Não temas. E eu desci aquele dia do monte, cheguei em casa, chamei a minha esposa e falei, eu tive uma visão hoje terrível, vou compartilhar com você, compartilhei com a minha esposa. E a gente começando o ministério, umas 40 pessoas na igreja, num tempo que cabia 800 pessoas. E aquela coisa, a igreja com nome manchado na cidade.
e escândalos que tinham acontecido antes. Para você ter uma ideia, a igreja saiu no Fantástico. Tem uma matéria do Fantástico dessa igreja por causa dos escândalos na cidade. E aí eu fiquei naquela situação e o Senhor começou a falar comigo. Assim, eu lembro de uma coisa que o Senhor falou comigo um dia. Ele falou assim, eu falei, Senhor, como que nós vamos fazer? Ele disse para mim assim, basta você seguir as orientações que eu te darei, uma por uma. Siga todas elas. E aí comecei o ministério nesta cidade. Sempre em oração, constante jejum e oração. A primeira coisa que o Senhor me falou, ele disse, vá para as matas, vá orar nas matas. Então eu ia para as matas, eu comprei uma tenda de camping, de acampar, e eu ia para as matas, né? Talvez tenha aqui alguém de Colatina, se tiver, pode se manifestar, que conhece essa história e pode testificar. Tem um pastor na cidade, inclusive, meu discípulo, que está na cidade, que era meu companheiro de oração, que ia para as matas comigo. E nós íamos, ficávamos lá 2, 3 dias, cheguei a ficar 7 dias dentro de uma mata, sem comer nada, lá dentro daquela mata, orando e buscando a Deus numa batalha. E os espíritos vinham. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa Juliana Rabelo, Beth Malak. Tô aqui, hein? Beth Malak era o nome do lugar que nós batizamos dentro da mata. Beth, lugar, Malak, anjos, né? Nós batizamos o lugar de anjos, Beth Malak. Beth Malak. Yes. Entendeu? E ela acabou de entrar aí. Então, eu ia para essas matas e ficava lá. Os demônios vinham. Inicialmente, nós chegávamos nessa mata, eu fui em algumas 2 ou 3 até achar este lugar que o Senhor mandou eu batizar e usar este lugar. E aí nós íamos orar para você ter uma ideia, a única pessoa que rompeu comigo nessa mata de ficar dias foi esse pastor, o pastor Josué Silva, que está lá até hoje na cidade. Eu levava obreiros para lá, eles saíam de lá correndo. Eles voltavam horrorizados, apavorados, porque os demônios vinham na mata. Eles vinham, a gente ouvia ruídos, barulhos. Nós ouvíamos rosnados como se houvesse leões na mata. Entendeu? Olha quem entrou aí, ó, Dan Duke. Homem de Deus. Manda meu abraço para ele. Apostle Dan Duke, God bless you, my friend. I can see you just came in. And Apostle Ricardo is sending hugs to you. Thank you very much for being here. Unfortunately, we're going to be speaking only Portuguese, but you're very welcome here. Thank you for coming. Então, inclusive, Deus usou o Dan Duke. Dan Duke foi um dos marcos de Deus no meu ministério nesta cidade. Eu ia para essas matas, nós íamos para as matas e os demônios vinham. Depois eu descobri, né, que havia pactos no passado de satanistas nessa cidade, pactos em matas. E esses principados que governavam a cidade, eles eram principados que residiam nas matas. Eu não sabia disso quando Deus falou para eu ir para as matas, eu não sabia. Por isso que ele diz, basta você obedecer às orientações que eu vou te dar uma por uma. Obedeça apenas. E aí nós íamos para essas matas. A gente ficava lá dias. Uma vez eu levei um obreiro, olha bem, levei um obreiro, não vou nem citar o nome dele, lógico, por respeito. Levei esse obreiro, junto com esse pastor que me acompanhava, pastor Josué. E, rapaz, na segunda noite deu um pânico nele, deu um ataque de pânico nele. Ele ficou desesperado, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E era um homem de Deus, hein? Um homem de oração, um homem de Deus. Um evangelista. Mas bateu um pânico nele tão grande, e eu tive que liberar. Ele desceu, pegou, saiu, foi embora. Saiu a pé, foi embora, andou coisa de 1h30, 2 horas, até encontrar um local onde ele pudesse pegar um carro, uma coisa assim. Foi uma coisa terrível, foi o início de um ministério muito confrontador. E Deus começou a nos dar vitória, rapaz. O que acontece? Nós começamos, o meu ministério na cidade, ele era de libertação. Ele era muito diferente do ministério que eu exerço aqui nos Estados Unidos, né? A guerra diabólica aqui nos Estados Unidos não é corporal, ela é intelectual, né? No Brasil tem muita possessão demoníaca, né?
umbanda, quimbanda, É muito muita... importante, apóstolo, só um extra, é muito importante o libertador ter esse entendimento, né? Como as guerras variam. Por exemplo, no sul do Brasil é totalmente diferente do tipo de guerra que a gente tem aqui no Sudeste e no Nordeste. O tipo de demônio, a linha de mentalidade. E aí nos Estados Unidos não é diferente. A guerra é a nível intelectual, principalmente para essa área aí que você está. Aqui em Brasília, nós estamos sob um ataque muito forte na guerra da ideologia. Aqui tem, eu não sei como é que está na América, mas aqui está abrindo várias congregações com a identidade homossexual, entendeu? Yes. Aqui também. E estão trabalhando muito forte nessa cultura, está se transformando numa cultura, e trabalhando muito forte na questão, não mais dos jovens, mas dos homens, das mulheres e dos mais velhos também, pessoas de 40, 50 anos, que estão achando que isso é normal. Entendeu? Então, hoje nós estamos enfrentando a guerra da ideologia de gênero aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília. Eu acabei te interrompendo, mas você continua de onde parou aí, apóstolo Jefferson. Não, perfeito. Aliás, por favor, me interrompam, senão vai ficar chato eu ficar falando sozinho. Me interrompam, por favor. Eu só queria deixar isso adendo, porque é uma coisa que os libertadores precisam entender. Porque tem muita gente que ainda está atrás de púlpito de igreja, fazendo culto de libertação de Pombagira e Maria Mulambo, e não tem ideia que a guerra espiritual ela se ramificou em... Por exemplo, hoje, se vocês não entrassem, eu ia falar do espírito da internet hoje aqui. O demônio que tem por trás de tecnologia. Isso vai ficar para um outro dia. Mas, por favor, segue de onde você foi interrompido aí. Ok. Então, a diferença, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito raro você orar por uma pessoa e ela ficar possessa. É raríssimo isso. Tá? A guerra aqui é toda intelectual, é todo no campo das ideias, né? Mas já no Brasil, principalmente na minha região, não, aquela guerra física, os demônios se apropriam fisicamente das pessoas, não é? E então o nosso ministério era um ministério de libertação. Nós começamos um culto de libertação às terças-feiras na igreja, e esse culto começou a encher. Lembra que eu encontrei essa igreja com 40 pessoas, em pouco tempo estava com centenas. A partir dessa visão, e a partir das orientações que o Senhor deu. Aí lotava a igreja, um templo grande para umas 800 pessoas, lotava a igreja e as pessoas ficavam do lado de fora. Tinha uma porta grande, as pessoas vinham, aglomeravam na porta, ficavam olhando pelas janelas. E aí começou a acontecer um fenômeno. O Senhor começou a me dar visões e revelações dos trabalhos de feitiçaria que eram feitos na cidade. E Deus começou a me revelar a estrutura do crime na cidade. Eita. Deus me revelava onde que eles escondiam drogas. Deus me revelavam policiais envolvidos com crime. Deus ia me revelando essas coisas. Com a experiência que eu tenho hoje, talvez eu agiria um pouco diferente. Na época, eu estava com esse carisma à flor da pele, e pouca experiência, que eu estou falando de 30 anos atrás. Né? Então, Deus ia me dando, eu ia falando. E aconteceu uma cena em que o Senhor me deu uma visão uma vez, em pleno culto na igreja. Ele me mostrou seres alados voando do nordeste de Minas Gerais para o Espírito Santo com tigelas enormes de cocaína. Eita! E eu vi na visão a rota, eles voavam por cima de uma rota. Né? Só que na igreja tinha um sargento da Polícia Militar, tinha 3 investigadores da Polícia Civil, 2 cabos da Polícia Militar, e tinha pessoas, gente da lei na igreja. E aí eu fui e falei, olha, Deus está me revelando aqui algo que tem a ver com o tráfico de drogas na cidade. Olha aqui a Juliana dizendo, ó, essa Juliana hoje é pastora, minha ovelha, tá vendo aqui, ó, verdade, eu vi tudo isso, tá vendo aqui?
Uhum. E aí Deus me mostrou, e eu falei, ó, Deus está me revelando aqui algo sobre o tráfico de drogas. Aí eu vi aqueles demônios alados, seres alados, imensos, imensos, com aquelas tigelas enormes voando, e eles vinham e paravam num bairro que tem na cidade, e escondiam aquelas tigelas debaixo de uma caixa d'água imensa, caixa d'água da cidade. Aí eu, assim, com a maior naturalidade, eu falei, irmãos, olha, vamos orar, porque Deus está me mostrando aqui onde que os traficantes escondem as drogas. É debaixo da caixa d'água, irmãos, do bairro. X9. Olha aqui, ó. Vamos orar, aí oramos, levantamos um clamor e tal. O sargento, chamado Sérgio, no dia seguinte, ligou para um contato dele da Polícia Federal e falou assim, ó, eu tenho uma informação quente sobre o tráfico de drogas aqui na cidade. Ele não falou nada de pastor, nada de igreja, mas ele falou, olha, tem uma fonte aqui, ela me disse que sabe onde que fica escondida a droga, onde que os traficantes estocam a droga aqui. Então eu quero uma força-tarefa aqui da Polícia Federal para a gente poder estourar esse local. Aí a Polícia Federal de Vitória, que Colatina fica a 145 quilômetros de Vitória, a Polícia Federal mandou lá uma força-tarefa. Eles juntaram e foram nesse local. Quando chegaram lá, pegaram os traficantes com a boca na botija. Pegaram os caras com a boca na botija. Houve tiroteio, mataram os 2 traficantes. Aquilo saiu nos jornais. Foi uma coisa. Só que aí o que aconteceu? Começou a sair um tititi. Isso Deus revelou lá na Canaã, Igreja Canaã. Deus revelou lá na Canaã. Não, é verdade. Deus usou o pastor, começou a vazar o assunto. O que aconteceu? Começaram a me ameaçar. Mandaram mensagens de ameaça. Aí a minha esposa com os meus filhos já tinham que andar já protegidas, guardadas por seguranças e tal, aquela coisa, ameaçando. O chefe do tráfico foi na igreja, foi na igreja, ele era desviado do evangelho, ele foi na igreja e dizendo que queria oração, e aí alguém levou ele foi, rapaz, um carinha desse tamanho assim, ó, o cara batia aqui assim em mim. Ele foi na igreja, e aí quando chegou lá, a pessoa levou até mim, pastor, esse aqui é o fulano de tal, ele veio pedir oração e tal, não sei o quê. E eu já sabia quem ele era por causa do nome, né? Chamava Edinho. E aí eu falei, perfeitamente. Quando eu soube quem era, eu fiquei atento, olho aberto e atento. Falei, pois não, como é que eu posso ajudar? Ele olhou dentro do meu olho e falou assim, não, eu queria que você orasse por mim, porque tem gente interferindo no meu business e vai dar morte, vai morrer gente sem necessidade. Aí eu olhei para ele assim, deixa eu só falar algo rapidinho. Eu recebi uma ligação aqui que eu já estava esperando, eu vou ter que sair. Gostaria muito de poder continuar essa live com vocês. Você falar. Depois a gente marca para você falar especificamente aqui, tá bom, meu querido? Obrigado, tá? Pelo testemunho, pelo depoimento. Foi um prazer estar com vocês e primeira de muitas. E também conhecer o apóstolo. Tá? Aguardo um convite aí para estar mais junto aí. Estou esperando, vou buscar prazer foi meu, pastor querido. Então tá, vou buscar meu pai no hospital agora, que ele estava lá no benção, acabou de me ligar aqui. Tá em paz. Deus te abençoe e que o Senhor restaure a saúde dele, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Shalom, filho. E aí, rapaz, eu virei para ele e falei assim, olha, quanto a quem morre, quem deixa de morrer, quem decide é Deus. Deus decide quem morre e quem deixa de morrer. Falei para ele. E aí passou um pouco tempo, ele estava sentado num bar com um grupo bebendo, passou 2 caras de moto e cravou ele de bala. Mataram o cara. Entendeu? Mas aí o ministério começou a ganhar proporções, e era tudo no campo da libertação. O Senhor nos mostrava, por exemplo, onde que os feiticeiros escondiam as macumbas. Entendeu? Uma vez nos chamaram para atender uma moça que estava louca, uma moça de uns 15, 16 anos, parecia uma miss, uma morena, do cabelo comprido, assim, cobria as costas, uma moça lindíssima,
louca varrida de rasgar dinheiro. Completamente louca. E já tinham tentado de tudo, já tinham orado, campanha de oração, já tinham feito de tudo. Alguém falou, ó, tem uma igreja aqui que o pessoal lá tem um ministério um pouco diferente, procura lá, e foram atrás da gente. Eu e o pastor Josué fomos nessa casa atender essa moça. Quando nós chegamos na casa, Deus nos deu uma visão. Deus mostrou pra gente que tinha uma obra maligna dentro do colchão da moça, na altura onde ela colocava o travesseiro. Só que o colchão estava intacto, de fábrica. Entendeu? Mas o Senhor nos mostrou, está dentro do colchão, na altura onde ela coloca o travesseiro. Tem que rasgar o colchão para achar? Aí eu fui lá no colchão, falei, pega lá uma tesoura, uma faca, que o Senhor está mostrando que o que está enlouquecendo essa menina está aqui dentro. Eita. Aí a mãe foi lá, pegou uma faca, tinha testemunha, tinha mãe, tinha a família da moça e o pastor que estava comigo, o pastor Josué, estava lá comigo. Cortou o colchão na altura cortou o colchão na altura do travesseiro. Quando abriu um buraco, tirou, tinha um patuá de macumba dentro do colchão da menina. Ela dormia com a cabeça em cima daquilo. E de uma moça normal, de uma moça saudável, tornou-se uma moça louca, completamente louca, dormia num berço de criança. Para você ter uma ideia. Caramba, cara. Essa moça foi liberta nesse dia, e essa moça, inclusive, está casada hoje, é mãe, completamente liberta. Um outro caso foi uma moça também que, endemoniada, expulsava o demônio e ele voltava, expulsava e ele voltava. Levaram na igreja, nós oramos, expulsamos o demônio dela, ela ia embora, o demônio voltava. Aí voltou no outro culto, nós expulsávamos o demônio. Quando eles estavam indo embora, me ligaram de dentro do carro, em cima de uma ponte que tem na cidade, dizendo, pastor, nós não aguentamos mais, a gente precisa de ajuda. Ela está endemoniada de novo e a gente não sabe o que faz. Aí eu falei, leve ela para casa que mais tarde eu vou lá. Aí fui pro joelho, fui orar. Falei, Senhor, não adianta eu ir lá expulsar esse demônio para ele voltar. Então o Senhor precisa dar uma direção, o Senhor precisa dizer alguma coisa, o Senhor precisa apontar qual é o problema. Aí o Espírito Santo, eu nunca esqueço, rapaz. O Espírito Santo falou comigo assim, vá lá, mas não entre na casa. Espere a minha orientação. Entrei no carro com o pastor Josué, que era o meu companheiro, e fomos nessa casa, no alto de um morro. Nesse dia tinha uma família inteira lá, porque essa moça, esse casal, eram amigos de uma família inteira da igreja, inclusive a família que eu tinha ganho para Jesus. E quando eu cheguei nessa casa, parei no portão, todo mundo entrou, eu parei no portão e fiquei. Aí o pessoal, vem pastor, entra. A moça estava dentro de casa, caída no chão, se rastejando por entre os móveis da casa, igual cobra, endemoniada, completamente endemoniada. E aí eu parei no portão, e eu falei, entra pastor, pode entrar. Eu falei, pode entrar vocês, porque daqui a pouco eu entro. Fiquei ali no portão parado, assim, e parado, falando, Senhor, o Senhor disse para não entrar, eu estou aqui, eu preciso de uma palavra, preciso de uma orientação, senão essa moça não vai ser liberta. Fiquei ali parado, eu e o pastor Josué, parado no portão. Uns 30 minutos, mais ou menos. Nesse dia eu aprendi uma lição. Sabe aquele texto, Salmo 40, verso 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nesse dia, esse texto ganhou uma conotação para mim completamente diferente. Porque eu fiquei ali parado, no portão do lado de fora. O portão aberto, todo mundo lá dentro. A moça aos berros dentro de casa endemoniada. O marido segurando ela daqui para lá para ela não bater a cabeça nos móveis. E todo mundo lá dentro olhando pela janela. Tipo, o que esse pastor está fazendo, né? E eu parado no portão, porque o Senhor falou comigo. Vá, mas não entre na casa até que eu te diga o que fazer. E eu estou parado no portão, esperando, em silêncio. Nada. 10 minutos, nada. 15, nada. 20, nada. Quando deu uns 30 para 40 minutos, o Espírito Santo falou comigo assim, olha para a sua direita. Eu olhei para a direita assim, tinha um pé de maracujá
com alguns maracujás já maduros, outros ainda amadurecendo. Ele falou assim, pega o maracujá, a casa lá, eu estava no portão assim, a casa ficava à esquerda, do lado direito tinha um corredor que levava para o fundo do quintal. E o Espírito Santo falou comigo, pega um maracujá desse aí e joga lá no fundo do quintal. Eu peguei o maracujá, joguei no fundo do quintal, ele foi rolando, rolando, bateu lá no muro e voltou. Aí ele falou, agora entra lá no fundo do quintal. Isso o pessoal estava dentro de casa com a moça endemoniada e eu lá não tinha pisado ainda. Eu entrei na casa, no fundo do quintal, fui andando, tá lá o maracujá que eu joguei, que bateu no muro e voltou parado. Tinha uma árvore no meio do quintal. O Espírito Santo falou para mim, a distância do maracujá para a árvore, você mede do lado oposto e mande cavar. Uau. Na casa estava um rapaz, genro da mulher, lembra que eu falei que tinha uma família lá? A matriarca da família se converteu com vários filhos e filhas. Uma das filhas era casada com um rapaz que era completamente profano, completamente ímpio. O rapaz era ímpio. E ele infernizava a vida da esposa, que queria ser filha dele. E ele estava lá no dia. Quando perceberam que alguma coisa estava acontecendo no fundo do quintal, foi saindo gente, inclusive esse rapaz. E aí eu falei, traz uma trena, alguma coisa de medir aí para mim, por favor. Aí foram lá buscar, nós medimos. A distância do maracujá para a árvore, nós medimos para o lado oposto. A mesma distância. Eu fiz um X no chão, chamei esse rapaz. Falei, eu quero que você cave aqui. Ele foi e pegou uma colher de pedreiro, inclusive. Uma colher de pedreiro, começou a fazer um buraco, foi cavando, cavando, cavando. Escuta essa. À medida em que ele cavava, o demônio que estava na moça lá dentro da sala gritava aos berros, dizia, vocês estão perdendo tempo porque vocês não vão achar nada, eu já tirei daí. Estava nervoso. Ele gritava, ela gritava, o demônio nela aos berros, eu já tirei daí, vocês não vão achar. Eu falei, continue cavando, continue cavando. Ele foi cavando, 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 de repente bateu num negócio duro. Bateu num negócio duro. Toque, 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 toque. Foi cavando em volta, cavando em volta, cavando em volta. Quando cavou, era um pedaço de um braço humano. Meu Deus. Pedaço de um braço humano, da ossada de um braço humano. Meu Deus. Escuta essa. Ricardo e essas 140 pessoas que estão aqui. Eu fiz com que eles fizessem todo o serviço. Porque se eu cavasse, iam dizer que isso é truque. Uhum. Eles fizeram todo o trabalho. Quando o osso estava exposto, eu peguei a colher de pedreiro, enfiei debaixo do osso para levantar. Quando eu levantei o osso na colher de pedreiro do buraco, o demônio saiu dela lá da sala, sem ninguém ordenar. Ela foi liberta lá na sala. Liberta, nós tiramos aquele osso, quebramos, destruímos. Se fosse aqui nos Estados Unidos, seria meu Deus, um Deus da Cuti que ia reportar para a polícia. Aí viria o pessoal do forensic, né? Não sei como é que fala aí, da polícia técnica. Aqui é terrível. No Brasil não tem nada disso. Tiramos aquilo com no Brasil é a própria polícia que enterra os corpos. Eu estou falando de algo que aconteceu diante dos olhos de 10, 12, 13 testemunhas. Eu tenho muita facilidade para acreditar nisso, porque eu já vivi. Eu estou ouvindo as suas histórias com muita atenção aqui, porque só mudou os personagens da novela. Eu já vivi muitas histórias nesse mesmo tipo e eu sei que Deus opera dessa maneira. É impressionante. A moça foi liberta, está liberta. Eu já me informei, inclusive eu conversei com o pastor agora há pouco tempo atrás, falei, escuta, e aquela moça? Pastor, está liberta, graças a Deus. Enfim, liberta. Mas só foi liberta porque houve uma orientação específica divina para a libertação. Havia pactos na família, havia uma série de coisas na família que mantinha o diabo
perto, Era presente. expoentes, é. Apóstolo, Entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta não. Um comentário. Como o Hipólito falou ainda há pouco aqui, meu ministério começou com libertação, né? E eu já formei mais de 200 mil libertadores aqui no Brasil, nos últimos 20 anos. Eu sei porque eu viajava muito e cada igreja que eu ia tinha uma quantidade de pessoas. Então a gente contabilizava quantos diplomas entregavam. Então era 500 aqui, era 500 aqui, era 500 ali, era 300 pessoas, 1000 pessoas. E desde o início da pandemia eu tenho feito lives, mas eu pouco falei de libertação. Mas eu estou vendo aí, ó. Eu estou vendo o povo comentando, impactado. E eu estou sentindo uma onda que Deus está querendo, a partir desse teu testemunho aí. Eu sinto que Deus está querendo ativar um grupo de libertadores aqui hoje. Eu sinto que Deus está querendo despertar, como se Deus estivesse querendo dizer assim, ó, ei, presta atenção, é batalha espiritual, presta atenção, é demônio. Porque às vezes a gente esquece que essas coisas existem, entendeu, pastor? Eu congreguei numa igreja grande há um tempo atrás, que o pastor da igreja me falou assim, Ricardinho, para de falar desse negócio de libertação, o povo não tem que ouvir isso não. Então, vamos dar uma palavra. A gente só tem 10 minutos agora no máximo, porque eu vou sair daqui e vou ministrar numa escola de profetas agora, ainda hoje, online. Mas vamos liberar uma palavra de ativação aqui. Eu estou vendo aqui pastores e pastoras que estão nessa live recebendo autoridade para fazer demônio manifestar. Tem Então, gente que fala por isso, assim, você lembra? Pastor, o demônio não manifesta quando eu chego, mas a partir de agora, você vai chegar no lugar que tem demônio e o demônio vai manifestar. Fala, apóstolo. Então, você lembra quando a gente estava combinando a live, que eu te dei um tema, né? Que a gente depois pode, inclusive, porque a live começou um pouco diferente. De Deus. A live começou um pouco diferente, porque tinha também um outro convidado, então a gente tomou o rumo que a live permitiu, né? Mas é exatamente isso. Eu comecei a ministrar aqui, o Senhor me deu uma habilidade de, talvez por causa do histórico do meu ministério de libertação profético, né? Eu não sou profeta de ofício, mas eu tenho uma unção profética, né? Uma unção profética. E essa unção profética, desde a minha conversão, sempre esteve comigo. E essa unção profética é o que precisa para esse tipo de ministério, né? Então, por causa disso, Deus me deu uma habilidade, inclusive, com sonhos e coisas que envolvem mistérios, né? E aí o Senhor mandou, agora há pouco tempo atrás, eu ministrar sobre isso, tá? Estou falando por causa da ativação. Deus falou exatamente, olha bem, Joel 2:28, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. O que significa que derramamento do espírito causa uma ebulição do profético e do sobrenatural. Toda vez que o Senhor está para derramar o seu espírito de forma mais intensa, o que acontece? O profético ganha proporções inimagináveis, entendeu? E o sobrenatural e os mistérios de Deus passam a se tornar mais comuns. Só que a igreja de hoje, no sentido generalizado, com as devidas exceções, não está preparada para lidar com isso. Né? A igreja viveu racionalmente durante muito tempo, né? E desconectada do sobrenatural. Então, o Senhor mandou eu pregar, ministrar sobre esse assunto. Foram 9 ministrações aqui na igreja e online, lógico, sobre sonhos, visões e mistérios de Deus, exatamente para liberar, para ativar nas pessoas uma intimidade com o sobrenatural. E você não tem ideia do que começou a acontecer aqui na igreja. E fora, são dezenas e dezenas de mensagens, as pessoas compartilhando sonhos. Claro que eu não dou conta de traduzir todos ou interpretar todos. Deus está dezenas e dezenas. Deus está falando disso desde a semana passada. Porque semana passada nós tivemos uma live aqui com o pastor Paulo Canuto. Conhece ele? Conheço o pastor Paulo. Pastor Paulo Canuto pregou aqui.
quase matou a gente aqui. O homem estava tomado de Deus. E ele pregou sobre portais. E foi falado que... E depois ele... E no dia seguinte, a pastora Josiane, sem saber, falou também que os sonhos são portais. Os sonhos são portais. Você precisa pedir para Deus abrir o portal do sonho para você poder... Exatamente, exatamente. E ensinar os ocidentais a valorizar os sonhos. Você sabia, quando eu digo você, eu me refiro a todos, porque você, Ricardo, eu sei que sabe. Mas vocês sabiam que a maior parte dos grandes acontecimentos da Bíblia aconteceram através de sonhos? Sim. Deus, por muitas vezes, ele interferiu na história de forma espetacular usando sonhos. Ele fez isso com Jacó, ele fez isso com Salomão, ele fez isso com Abraão, com Abimeleque, ele fez isso com José, ele fez isso com Daniel, ele fez isso com Nabucodonosor. Então, o povo ocidental não foi ensinado a valorizar os sonhos. Primeiro, as pessoas não sabem quando são sonhos de Deus e quando são sonhos do inconsciente, sonhos da alma. Não sabem discernir a diferença. E mesmo que soubessem, não valorizam, as pessoas não valorizam, não entendem que aquilo é um mecanismo poderosíssimo de Deus para se comunicar. Os sonhos são a forma mais democrática que Deus tem para se comunicar com a raça humana. Porque através dos sonhos, ele pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar, não precisa ser crente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, Deus é capaz de falar através dos sonhos. Os sonhos são poderosos. Mas, enfim, não dá para entrar no assunto agora. A gente pode fazer isso em outro dia. Eu falei tudo isso apenas para mostrar o quanto que essa ativação é importante. Entendeu? E a gente depois, futuramente, numa outra live, dar aqui os parâmetros de interpretação de sonhos. Que tem gente que tem dons específicos para isso? Tem. Deus me deu uma habilidade. Eu creio que foi o Senhor. Há muito tempo, até antes de eu saber o que eu sei hoje, as pessoas contavam um sonho e a interpretação já vinha, entendeu? Mas o fato é que existem mecanismos que podem ser ensinados para as pessoas aprenderem a lidar com isso. Vou fazer uma semana inteira sobre sonhos aqui, porque tem muito assunto. Tem arrebatamento durante o sonho. Tem. Visitação de demônios durante a noite. Tem sonhos de revelação. Né? Tem tanta coisa que se pode falar. Amém. Vamos orar? Ora por esse povo aí, meu apóstolo. Pena que a hora passou tão rápido, né? Verdade. Então, vocês que estão conectados agora, são 140 pessoas, eu peço que vocês coloquem as mãos assim, viradas para o telefone, assim como eu estou fazendo. Estendo as mãos para cá. A palma das mãos é conexão da alma, né? E eu posso dar depois os textos bíblicos numa outra oportunidade. Mas a palma das mãos é conexão da alma. Estenda as mãos para cá. E eu proclamo no nome de Jesus, como autoridade espiritual que o Senhor me fez. Eu libero sobre a tua vida um derrame do sobrenatural, que venha sobre a sua vida, sobre o seu espírito, que o seu coração seja permeado pelo Espírito, que a sua mente seja blindada neste momento e que ela seja capaz de raciocinar o sobrenatural, que as escamas sejam retiradas dos seus olhos e seja liberado sobre ti uma visão nova, uma visão sobrenatural, e você receba de Deus um toque novo, que a autoridade do Espírito flua na tua vida de tal forma que os espíritos malignos não conseguirão se esconder diante de você. Tamanha é a glória que brilhará no teu rosto, diz o Senhor. E o Espírito fluirá de ti, o Espírito fluirá por ti, e o Espírito fluirá em ti. E tu serás usado como uma autoridade no sobrenatural, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Como homem de Deus, eu te ativo nesta noite. Como apóstolo, eu te ativo nesta noite. Com a unção profética, eu declaro sobre ti a ação de Deus, que começará de forma gloriosa a partir desta ministração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu apóstolo, obrigado. Obrigado por honrar esse convite. Mesmo sem a gente conseguir se comunicar o dia todo, né? Foi triste. Foi triste.
foi difícil, né? Mas Deus honrou. Eu sei que esse povo aí recebeu demais com o teu testemunho. E agora eu vou ministrar para a minha turma de profetas, a escola de profetas. Mas amanhã, às 20 horas, se Deus quiser, estaremos aqui. Eu vou ter que fazer muitas... Deixa eu só avisar para quem está online, me seguir aí, Ministério Ricardo Ribeiro. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui com a profeta Mara, falando sobre a importância... Ela está aí, ó, fazendo sinal aí, falando sobre a importância da cura da alma. Vai ser forte demais. É profeta Mara, gente. É alto nível de profeta. É líder de intercessão da nossa torre de intercessão. E Deus vai usar ela pesado aqui. Ela é psicóloga também. Então, amanhã, eu tenho que viajar, mas eu vou viajar só depois que acabar a live. Vou viajar de madrugada para poder honrar vocês. Então, estejam aqui. Vai ser uma bênção, tá bom? A live vai ficar salva, daqui a pouco ela vai para o meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Né? Mais tarde, amanhã ela vai estar lá, mas por enquanto continua aqui no Instagram. E vamos para cima. Apóstolo, Deus abençoe, meu querido. O Senhor te dê Deus te abençoe a também. recompensa dessa honra aí. Logo nos falamos mais, tá? Um abraço. A honra foi minha. Deus te abençoe.